conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Escute o pulsar do meu coração. És caminho, vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Coração, coração. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. Vamos orar, depois meditaremos na palavra de Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos dás neste dia, mais uma vez, estudarmos a Tua palavra. Abra os nossos corações, abra as nossas mentes, fala conosco. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e, mais do que isso, a colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas, os princípios e os mandamentos que nos deres da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É um prazer ter você conosco aqui mais uma vez, o nosso estudo bíblico virtual. E podemos continuar meditando na palavra de Deus. Semana passada fizemos um estudo sobre alianças para podermos entender melhor tanto o livro de Êxodo, que foi o livro que estudamos anteriormente, como também o livro de Levítico. E hoje continuamos e nosso estudo será sobre este livro de Levítico. Peço a você que pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Tá pronto? Levítico. Levítico é o livro da lei. Esta é a maneira mais fácil de memorizar do que se trata. Qual é o conteúdo do livro? Levítico é o livro da lei. Apresenta instruções para os sacerdotes de Israel, como também muitas leis para os israelitas em geral. É o terceiro livro da Bíblia e faz parte do Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Por que este livro se chama Levítico? Ele é chamado de Levítico por causa dos sacerdotes israelitas, que eram da tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Já vimos anteriormente que Jacó teve 12 filhos, estes 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel, sendo que os levitas eram então integrantes da tribo de Levi, descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó. Estou aqui olhando para os passarinhos, porque amanhã que estou gravando está tão bonito e os pássaros estão aqui alegrando meu quintal. As instruções do livro de Levítico foram dadas por Deus a Moisés no intervalo de 50 dias, entre a inauguração do tabernáculo, que se encontra em Êxodo 40:17, e a partida do povo de Sinai, registrada em Números 10:11. Conforme nós vimos no livro de Êxodo, Deus mandou que fosse construído o tabernáculo e agora ele estabelece a ordem sacerdotal. Os sacerdotes seriam os ministros do tabernáculo. O tabernáculo também é chamado
muitas vezes, de tenda do encontro, tenda da congregação, por ser o lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus e onde também Deus se encontrava com o seu povo e Deus se manifestava de forma especial a Moisés. Os israelitas ficaram 11 meses no Sinai, onde foram dados os 10 mandamentos e a grande parte do bojo da lei. E então partiram para a terra prometida. Qual é o tema de Levítico? O tema de Levítico é um dos mais importantes da Bíblia. O tema, podemos dizer, é a santidade de Deus e as exigências para o pecador se aproximar dele. Deus é santo e nós devemos ser santos. Posso dizer que talvez o versículo central em Levítico seria Levítico capítulo 19, versículo 2, onde Deus diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. É importante que entendamos esta palavra. O que significa santo? Santo significa basicamente separado. E tem um sentido na Bíblia de aquilo ou aquela pessoa que é separado para o serviço a Deus. Separado de algo e consagrado ao serviço de Deus. Por exemplo, no tabernáculo havia vários altares, 2 altares, havia mesas dos pães da proposição, havia candelabro, havia vários utensílios, e estes eram chamados de santos, ou seja, separados, porque foram separados do uso comum dessas coisas do dia a dia e consagrados ao Senhor. Então, esta é a ideia. Santo também implica, claro, a ideia de ser moralmente puro, moralmente correto. Deus é o único que é absolutamente santo, mas ele diz que, como ele é santo, nós também devemos ser santos. Nunca vamos ser santos nesta vida, nunca vamos alcançar a santidade total desta vida, mas este deve ser o nosso alvo, buscar continuamente a santidade. Por isso é que Pedro, em 1 Pedro 1,15, ele nos lembra dessa passagem, e ele diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, tudo que fizerem. Ou seja, nós devemos ser separados do mundo e consagrados a Deus. A nossa maneira de viver deve refletir o caráter do nosso Deus. A nossa maneira de viver deve refletir quem somos como filhos de Deus. Devemos produzir ou reproduzir em nós o caráter do nosso Deus, o caráter de santidade. O subtema do livro de Levítico, a meu ver, seria a necessidade da expiação do pecado, pois todos somos pecadores, e a provisão de Deus para o acesso do pecador a ele. Ou seja, para que o pecador possa se aproximar do Deus que é santo e do qual ele está separado pelo seu pecado, é necessário então que se faça expiação pelo pecado. E Deus mesmo provê o meio pelo qual o pecador pode ter acesso a ele. No caso de Israel, o caminho para Deus é pelo sacrifício. Nós vemos nos capítulos 1 a 7 de Levítico os sacrifícios ou ofertas. Daqui a pouco nós discutiremos alguns deles em mais detalhes. E também vemos a intermediação dos sacerdotes, nos capítulos 8 a 10. Eu gostaria de que você fosse comigo a Bíblia agora. A tribo de Levi é escolhida por Deus para serem seus sacerdotes. O que é o sacerdote? Na Bíblia nós encontramos, especialmente no Antigo Testamento, nós encontramos 2 classes de ministros de Deus. Um são os profetas e outros são os sacerdotes. Qual a diferença básica entre eles? Embora houvesse alguns sacerdotes que também eram profetas, havia uma distinção na forma do ministério. Qual a diferença básica, então? A diferença é que um sacerdote é o porta-voz de Deus ao povo. Ou seja, ele é o porta-voz de Deus, ele é o representante de Deus perante o povo. Enquanto o sacerdote é o intercessor ou mediador entre os homens e Deus. Ou seja, ele é o representante dos homens diante de Deus. Creio que essa é a definição mais simples. O profeta é o porta-voz de Deus, representa Deus diante dos homens, enquanto o sacerdote é o representante dos homens diante de Deus. E nós vemos que, então, Arão
é também escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Vamos ler Levítico capítulo 8, se você tem a sua Bíblia. Levítico 8, versículos 1 a 14. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho, para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. A tenda do encontro, lembre-se, é o tabernáculo. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água, pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão, com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e assim os consagrou. Veja aqui a ideia de santificação. Separados para o serviço de Deus, separados para o uso de Deus, consagrados a Deus. Então o tabernáculo foi consagrado e tudo o que nele havia. Okay? Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungiu o altar e todos os seus utensílios, a bacia com seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Então Arão também foi separado, foi santificado para o uso de Deus. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas e cintos, e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Agora vamos para o versículo 18. Mandou então trazer o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Versículos 22 a 24. A seguir mandou trazer o outro carneiro, carneiro para oferta de ordenação. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue da ponta da orelha direita de Arão, do polegar da sua mão direita e do polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco de sangue da ponta da orelha direita, do polegar da mão direita e do polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. E no versículo 30, a seguir pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes. Então veja, é o processo de santificação, de consagração de Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes do tabernáculo. Arão sendo o sumo sacerdote, o que passou hereditariamente a seu filho mais velho e assim por diante por todas as gerações. Até que veio Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que nós já mencionamos anteriormente. E esta é a razão, inclusive, porque algumas igrejas, ao separarem pastores, os ungem com óleo, embora essa não seja uma prática do Novo Testamento. A gente respeita, mas no Novo Testamento, normalmente, a separação de alguém para o serviço de Deus, como presbítero, como pastor, ou em outra posição ministerial, é através da imposição de mãos. Mas aqui a gente vê que, além da imposição de mãos, que possivelmente Moisés também fez, na verdade, houve sacrifício de animais, sangue foi colocado sobre Arão, um pouquinho de sangue, claro, e também óleo. Esse óleo, o azeite, não era o azeite de oliva, ou então era um azeite especial que era preparado para servir no tabernáculo. Okay? Então esse é o caminho para Deus. Ele é através de sacrifícios ou ofertas, e há uma intermediação dos sacerdotes. Isso aqui aponta para o Novo Testamento, especialmente o livro de Hebreus, depois nós vamos ver mais sobre isso, onde Jesus é apresentado como nosso sumo sacerdote, e é por isso que nós não precisamos mais de sacerdotes para intercederem diante de nós, porque nós temos um sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício perfeito uma vez para sempre. Nós prossigamos. Vimos o caminho para Deus, que é através do sacrifício. Agora vamos falar sobre o caminhar com Deus, que é a segunda parte do livro de Levítico. Caminhar com Deus é pela santificação. Caminhar com Deus pela santificação. É a prática da vida santa, é a prática da vida consagrada a Deus, é a prática da vida dedicada a Deus. Isso se encontra nos capítulos 11 a 27 de Levítico.
Nesta seção, encontram-se muitas leis para todos os israelitas, as quais dizem respeito à comida, a partos, à lepra, ao corpo, ao dia da expiação, sacrifício, relações sexuais, vida cotidiana, abominações, padrões para os sacerdotes, ofertas, as festas religiosas, o azeite, o pão, a blasfêmia, o ano sabático, o ano do jubileu, a obediência, os votos e os dízimos. Eu frequentemente encontro pessoas que dizem que têm dificuldade em ler o livro de Levítico, porque acham muito complicado. Mas se você seguir este pequeno esboço que eu estou lhe dando, eu tenho certeza que ficará mais fácil você ler o livro e entender os conceitos que estão lá. Lembre-se desses detalhes. Cada trecho de Levítico diz respeito a cada um desses detalhes. Então, se você seguir este esboço geral que lhe dei, dividindo o livro de Levítico em duas partes, primeiro o caminho para Deus, pelo sacrifício, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, incluído ali depois também o capítulo 8 e 10, que fala dos sacerdotes, e depois a segunda parte, que é o caminhar com Deus, que é pela santificação, ou seja, viver uma vida santa, cuja prática é regrada, é colocada em forma de regras, dos capítulos 11 a 27, será muito mais fácil. Você terá prazer em ler o livro de Levítico. Eu mesmo mudei muito a minha concepção sobre este livro à medida que comecei a estudar. Muito bem, eu disse que iria falar um pouco mais sobre as ofertas do livro de Levítico. Tá? Quais são as principais ofertas? Há várias no livro de Levítico, mas as 5 principais ofertas que se encontram nos capítulos 1 a 7 são, número 1, holocausto. Abra comigo sua Bíblia em Levítico, capítulo 1. A oferta do holocausto se encontra no capítulo 1, versículos 1 a 17. Mas nós vamos ler apenas aqui para o nosso entendimento alguns versículos. Levítico 1. Levítico 1, capítulo 1, versículo 1. Da tenda de encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado, do rebanho das ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele apresentará a entrada da tenda de encontro para que seja aceito pelo Senhor e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então, o holocausto é a primeira oferta. O versículo 4, muito importante, diz assim: e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Holocausto é uma palavra de origem grega e significa totalmente queimado. Então, neste sacrifício, o animal era totalmente queimado em lugar do pecador. O pecador colocava suas mãos sobre o animal, está escrito aqui, né? E o animal era aceito como propiciação em seu lugar. Lembre-se daquele princípio que nós já estabelecemos anteriormente, que por Deus ser santo e nós sermos pecadores, o pecado ele gera morte. No dia que dele comeres, Deus disse a Adão: certamente morrerás. Romanos 3:23 diz basicamente o mesmo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, em vez do pecador morrer, o animal morria em seu lugar, o animal era sacrificado. Esse animal, evidentemente, tipificava Jesus, que morreu por nós, ofereceu um sacrifício perfeito, e é por isso que nós não necessitamos mais oferecer sacrifícios a Deus. Segunda oferta é a oferta de manjares, que está no capítulo 2, versículos 1 a 16, mas eu vou ler apenas o versículo 1. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso. Então veja bem, aqui agora é outro tipo de oferta, uma oferta que não envolvia a morte de animais, mas uma oferta de manjares ou oferta de cereais. A terceira oferta era a oferta pacífica, que está nos capítulos 3, versículo 1 a 17, especialmente o versículo 1, que eu vou ler para nós. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer o animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor o animal sem defeito. Veja que interessante, os animais precisavam ser sem defeito. Eles precisavam representar pureza, santificação diante de Deus. Esta é a oferta pacífica. Outra oferta importante é a oferta pelo pecado, ou a expiação dos pecados, que está no capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 13. Especialmente os capítulos 4, versículos 2 a 3, que nós vamos ler agora. Levítico 4, versículos 2 e 3.
diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor o novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então, novamente, a ideia do sacrifício expiatório e substitutivo. Ou seja, expiatório porque expia, perdoa os pecados. Na verdade, os pecados não eram propriamente perdoados, mas eles eram encobertos. Este é o significado da palavra expiar no hebraico. Daí é que vem a palavra kippar, ou kippah, que é aquele chapeuzinho que os judeus usam, os judeus ortodoxos, porque ele fala de cobertura, é como se eles estivessem cobertos diante de Deus. Então a ideia era essa, os pecados eram cobertos. Mas para entendermos melhor numa linguagem cristã, diríamos que o animal morria no lugar do pecador, expiava os seus pecados e era um sacrifício substitutivo também, além de expiatório, porque ele estava morrendo em lugar, substituindo o pecador. E a última grande oferta, a última principal oferta é a oferta pela culpa, que está nos capítulos 5, 14 a 6, versículo 7. Vou ler aqui o capítulo 5, versículo 6, que menciona antecipadamente esta oferta. Levítico 5, 6, que diz: e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. Vou ler o versículo 5 para dar o contexto. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. Em favor dele, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Propiciação significa afastar a ira de Deus contra o pecado, para que o pecador possa ser aceitado, ou possa ser aceito diante dele. Tá claro? Muito bem. Agora eu vou explicar de uma maneira mais simples o que são estas ofertas, tá bem? Eu fiz um quadro, se você quiser, você pode me pedir, eu posso enviar um quadro para você. Quais são então as 5 principais ofertas? Tipo de oferta, propósito da oferta e o que era oferecido. Primeiro, holocausto. Nós vamos seguir a mesma ordem que está lá na Bíblia. Então, primeiro, holocausto. Qual é o propósito do holocausto? É expiação pelo pecado em geral, permitindo ao pecador aproximar-se de Deus. Qual era a oferta? A oferta era um novilho sem defeito, carneiro ou bode, rola ou pombinho, conforme as posses do ofertante. Se o ofertante era pobre, ele ofereceria rolas ou pombinhos ao Senhor. Veja que, no caso, quando Jesus foi consagrado lá no templo em Jerusalém, seus pais trouxeram aves. Por quê? Porque eram pobres. Então era de acordo com a possessão. Muito rico, novilho. Classe média, carneiro ou bode. Pobre, rola ou pombinho. Cada um de acordo com aquilo que podia alcançar. Ok? Tá claro? Todos eles então falam, na verdade, da expiação pelo pecado em geral, permitindo ao pecador aproximar-se do Deus Santo. Semana que vem eu quero fazer uma relação, um paralelo entre estas ofertas e o sacrifício de Jesus, para a gente entender melhor como isso se aplica nas nossas vidas. Mas a ideia é esta. Jesus foi o holocausto, foi oferecido o holocausto. Ele morreu por nós, embora ele não tenha sido totalmente queimado, mas a sua vida se esvaiu totalmente. Tá? Ele morreu no nosso lugar, permitindo-nos aproximar-nos de Deus. Segunda oferta, a oferta de manjares, ou oferta de cereais. Qual era o propósito desta oferta? Era uma expressão de gratidão e consagração a Deus. Ela não envolvia a morte de nenhum animal. O que o ofertante devia trazer era farinha ou cereais. Essa farinha era apresentada aos sacerdotes, e os sacerdotes, então, a ofereciam a Deus. Então, é uma maneira da pessoa expressar sua gratidão a Deus, sua consagração a Deus. Muitas pessoas ainda fazem isso na prática, não é? Quando recebem uma bênção de Deus, são tão gratos que querem oferecer alguma coisa em troca. Algumas oferecem dinheiro, outras oferecem seu tempo. Não se trata de comprar a Deus, mas de gratidão a Deus. Outras fazem diferentes tipos de consagração das suas vidas a Deus. A terceira oferta é a oferta pacífica ou oferta de comunhão. Qual o seu propósito? É a expressão de gratidão
e desejo de comunhão com Deus. Então veja que aqui também está envolvida a gratidão. A pessoa às vezes estava grata porque Deus tinha feito, então ela fazia uma oferta de comunhão. Ou então ela desejava ter mais comunhão com Deus, ou ela queria expressar seu desejo de ter comunhão com Deus, então ela também fazia uma oferta. Em que consistia esta oferta? Em entregar a Deus, ofertar a Deus um boi, carneiro ou bode sem defeito, podendo ser macho ou fêmea. Como em inglês, muitas vezes a palavra ela pode ser uma só, como por exemplo a palavra goat, né? Que tanto serve para bode como para cabra. Então, neste caso, podia ser macho ou fêmea. Esta é uma maneira, esta oferta fala também da nossa disposição, né? Quando estamos gratos, agradecer a Deus. Por exemplo, nos nossos grupos de igreja, que sempre pede muitos, a gente sempre recebe muitos pedidos de oração e as pessoas pedem oração e depois às vezes se esquecem de agradecer. A gente não fica nem sabendo o resultado. Não é o caso da maioria, mas tem pessoas que se esquecem. Então, expressar a sua gratidão a Deus. Não necessariamente as pessoas estão orando, mas a Deus. Né? E também expressar o seu desejo de comunhão com Deus. O melhor que nós podemos oferecer a Deus hoje é a nossa própria vida. Né? A outra oferta, quarta oferta principal, é a oferta pelo pecado. Qual o propósito dessa oferta? É expiação por pecados não intencionais, cometidos por fraqueza ou descuido. Quem de nós não comete pecados assim, não é verdade? Então o que eles tinham que fazer? Oferecer um boi ou bode sem defeito. Também podendo ser macho ou fêmea, ok? Também, então, uma maneira de expiar os pecados não intencionais. O que eu quero dizer para você é o seguinte, não importa o tipo de pecado, todo pecado é perdoado quando nós confessamos em nome de Jesus Cristo. Falarei um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E a última grande oferta é a oferta pela culpa ou transgressão. Qual é o seu propósito? Expiação por pecados específicos. As pessoas prejudicadas recebiam compensação por prejuízos sofridos. E neste caso, a oferta era um carneiro sem defeito. Então veja bem, esta é uma oferta que exigia uma reparação ou compensação. Vou lhe dar alguns exemplos. Se você tivesse um filho do sexo masculino, o primogênito ele tinha que ser consagrado a Deus. Se você por acaso não o consagrasse a Deus, você teria que resgatá-lo. Ou seja, você teria que pagar um determinado valor por aquele filho. Antes de haver o dinheiro, esse valor era pago em metais preciosos, como ouro. Então você teria que pagar um valor e você teria que acrescentar a isso 20%. Ok? Digamos que você também, sem querer, por algum motivo, matou o boi do seu vizinho. Ok? Lembre-se que era uma sociedade agrária. Então você teria que devolver um boi ou o valor de um boi acrescido de 20%, de 1 quinto do valor. Daí é a compensação ou a reparação, tá bem? Espero que esteja claro. Estes princípios todos se encontram no Novo Testamento. Como eu disse, todos estes que dizem respeito ao pecado, 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Deus não apenas perdoa o pecado, como nos limpa de toda mancha de culpa ou injustiça que age em nossa vida. E 1 João 1,7, a segunda parte do versículo diz assim, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que tremendo, não? Quando eu confesso meu pecado sinceramente a Deus, através do sacrifício de Jesus, do sangue que ele derramou lá na cruz, ele me perdoa os meus pecados e me purifica com esse mesmo sangue. De todo pecado já não tenho, não só mais pecados, como também não tenho mais culpa diante do meu Deus. E há um princípio aqui também, quando pecamos contra o próximo, devemos procurá-lo e pedir perdão a ele. Jesus nos ensina isso claramente, Mateus capítulo 18, isso também está em muitas outras passagens do Novo Testamento. E se causamos algum prejuízo, devemos restituir. O Novo Testamento não fala de nada de devolvermos 20% a mais, ou 15% a mais, mas se você quiser fazer, também pode, não há nenhuma proibição nesse sentido. Espero que tenha ficado claro. Este é um livro muito empolgante, né? Pra gente que às vezes acha que é um livro chato, que é um livro sem graça. Na verdade, ele se torna um livro muito
empolgante quando você entende isso e você lê sobre esta perspectiva. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Semana que vem nós vamos fazer uma segunda parte de Levítico, porque ainda falta outra coisa muito importante, que são as festas religiosas de Israel. Vou apenas mencioná-la e semana que vem vou dar detalhes e fazer também uma comparação, um paralelo entre estas festas de Israel e Jesus Cristo, nosso Senhor, como nele se cumpriram os propósitos dessas festas, ok? Mas quais são as festas, então? Havia 7 festas principais, dependendo de como nós as contamos. Primeiro, sábado, que era semanal. Os hebreus tinham que guardar o sábado, o 7º dia da semana, dia de descanso e de adoração. Segunda, a Páscoa e os pães asmos. Embora fossem 2 festas distintas, elas eram comemoradas simultaneamente, ok? Vou dar os detalhes semana que vem. O que significa pães asmos a propósito? Pães sem fermento. Okay? Terceira festa é a festa das primícias. A quarta é a festa de Pentecostes, ou festa das semanas. Inclusive foi comemorada recentemente. Tá? Depois, a festa das trombetas. A sexta festa, o dia da expiação. E a sétima, a festa dos tabernáculos. Eu vou explicar cada uma delas na semana que vem e vou dar-lhe detalhes também sobre cada uma delas, quais eram os seus propósitos, e depois veremos paralelo entre elas e Jesus, assim como também veremos paralelos entre os sacrifícios do Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo e a pessoa de Cristo, ok? Deus te abençoe, tenha o fim de semana abençoado, lembrando que pretendemos, neste domingo, começar os nossos cultos presenciais às 5 horas da tarde, não mais às 5h30, mas às 5 horas da tarde. Porém, como a cidade de Los Angeles tem estado sob constante toque de recolher, não sabemos ainda com certeza se o faremos, mas divulgaremos pelas nossas redes sociais, tá bem? Deus abençoe você. Gostaria de orar com você agora para encerrarmos. Senhor, muito obrigado por este livro tão maravilhoso, que é o livro de Levítico, do qual aprendemos tanto, em que há tantos paralelos também com a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos a olhar este livro sobre as perspectivas que vimos hoje, e assim tenho certeza entenderemos melhor. E ajuda-nos a extrair as lições e princípios deste livro que se aplicam às nossas vidas, maiormente a de que Tu és um Deus santo, e nós também devemos buscar a santificação. Tua palavra diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque Tu és o Deus Santo e nós também precisamos ser santificados. Ajuda-nos a consagrar nossas vidas a Ti. Quando houver algum pecado em nós, a confessá-lo imediatamente, para que a nossa comunhão contigo seja restaurada e que possamos viver, Senhor, à sombra da cruz todo o tempo, pois é dali que vem a força para vivermos a vida cristã, é dali que vem a graça para vivermos uma vida em santificação e em santidade. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um dos nossos ouvintes sobre todas as necessidades físicas, espirituais, emocionais, financeiras, profissionais de cada um, Pai. Apoia as famílias que neste momento estão sofrendo por causa da pandemia, muita gente desempregada. Te peço que estendas a mão para suprir todas as necessidades. Abençoa a Tua igreja, que a igreja se levante com um grande testemunho desse período de crise em todo o mundo. Oramos especialmente pela cidade de Los Angeles e outras cidades americanas que têm sido vítimas de vandalismo, Pai. Nós entendemos que os protestos são legítimos. Concede, Senhor, que o clamor por justiça seja atendido, porque Tu és um Deus justo e um Deus de justiça. Mas ao mesmo tempo, Pai, permite que logo cessem também aqueles que se aproveitam desta situação também para promover o vandalismo, os saques, a depredação. Oh Deus, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe e até domingo, se Deus permitir. Perto quero estar, junto ao Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei.
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo